Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem, pessoal? Então tá. Primeiramente agradecer o convite, da Rosângela, um desafio enorme, falar de inteligência emocional e espiritual. E agradecer também a Deus a oportunidade de estar aqui, porque isso para mim é muito importante também, E dizer para vocês que, me apresentar um pouquinho, Meu nome é Luciana Capanema, sou psicóloga, por isso também, desse tema, porque o pessoal da casa gostaria que profissionais falassem sobre a temática do mês. E atuo há 25 anos, tenho especialização em dependência química e terapia cognitivo-comportamental. Sou voluntária da casa também há alguns anos e por isso que eu agradeço o convite. Antes da gente começar com a nossa temática, porque a gente vai precisar ter um raciocínio e eu vou tentar conduzir vocês nesse raciocínio, tá? Eu gostaria de dizer que a questão da psicologia com a espiritualidade, às vezes são temas que trazem algumas questões, Inclusive a psicologia, alguns dias atrás, ela foi alvo de algumas críticas relacionadas a práticas religiosas. O que eu acho que é importante a gente sempre estar conversando mesmo. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é uma questão ligada à inteligência emocional da minha área, onde que a gente vai fazer essa condução. Mas da parte espiritual, eu não vou estar fazendo apologia a nenhuma religião, tá? Para deixar isso bem claro. Porque espiritualidade é algo muito superior à religião. Ela nem precisa ter uma religião para acontecer, Porque a espiritualidade é uma conexão, é um propósito, é uma forma que a gente se conecta com algo superior, algo que faz sentido para as nossas vidas, tá bom? Então, dito isso, só para esclarecer, obviamente, quando eu for falar da inteligência emocional, eu vou estar buscando referências dentro da minha área, da psicologia. E na questão da inteligência espiritual, eu busquei também me basear no Livro dos Espíritos, porque para mim, enquanto espírita, faz parte da minha espiritualidade, tá? Então, não é fazendo apologia a nenhuma religião, porque a gente vai estar falando de algo ainda superior a isso, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Eu tentei traduzir de uma forma que a gente saia daqui hoje com uma reflexão, entendendo claramente o que é inteligência emocional e inteligência espiritual. Então, eu vou tentar, da melhor forma, trazer isso para vocês, para que vocês saiam com clareza do que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, quando a gente fala da inteligência emocional e espiritual, o que é importante a gente entender? Que quando a gente conecta uma com a outra, porque elas são complementares, uma não exclui a outra. A ciência não exclui a espiritualidade, muito pelo contrário. Então, quando a gente conecta, quando a gente consegue colocar uma integração entre as duas inteligências, a gente consegue ter mais consciência, está lá no cantinho, uma consciência mais ampla, a gente consegue entender as nossas escolhas, a gente começa a compreender o sentido dessas escolhas e aí pode nos promover uma transformação interior. Então, esse é o resumo do que eu quero trazer hoje, tá? Para vocês irem acompanhando a lógica da minha fala. Lembrando, pessoal, inteligência, porque às vezes fica difícil de compreender, traduzir. Essa inteligência que a gente está falando aqui hoje não é aquela inteligência intelectual, onde, eu sou inteligente, eu entendo muito bem de matemática, eu consigo fazer uma prova. Não é esse tipo de inteligência. É uma inteligência voltada para a questão de saber lidar, de ter domínio, de aprender, de conseguir organizar isso de uma forma melhor. Por isso que se chama inteligência. Eu sou inteligente ao lidar com as minhas emoções e eu posso ser inteligente ao lidar com a minha espiritualidade, tá? Então é nesse sentido aí que a gente vai estar falando. Mas, como é uma reflexão, um estudo que eu pensei em trazer para a gente assim, de uma forma que a gente consiga acompanhar tudo isso, eu gostaria de fazer duas perguntas iniciais para vocês, que vocês refletissem
e durante o estudo, que isso ficasse na cabeça de vocês, porque às vezes, agora no início, vocês não vão conseguir dar uma resposta muito clara. Mas eu gostaria muito que ao final vocês conseguissem responder sobre isso, tá? Então, a pergunta para vocês: o que governa a sua vida? O que tem governado a vida de vocês? Qual o carro-chefe da vida de vocês? As emoções, a espiritualidade, ou só as reações, a impulsividade? O que tem governado a vida de vocês? Vamos pensando, vamos analisando. E outra pergunta: por que ainda sofremos tanto? Por que a gente tem essa sensação que a gente sofre sempre? Por quê? Por que isso? A gente está sempre sofrendo por alguma questão. Ou a gente vê os outros sofrerem e a gente sofre também. Vocês já se perguntaram sobre isso? Por que a gente sofre tanto? Né? Então vamos tentar entender tudo isso aqui, ok? Vamos lá. Então, para a gente falar dessas inteligências, é importantíssimo que a gente entenda, quando eu falei lá, que a conexão da inteligência emocional com a espiritual traz consciência para a gente, é uma consciência mais ampla, onde que abre meu campo de visão. Porque, na verdade, a consciência do que é certo ou errado, a gente já tem. No nosso íntimo, na nossa intimidade, quando a gente é honesto com a gente mesmo, quando a gente para pensar, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque lá na orientação do Livro dos Espíritos, na questão 621, já fala: a lei de Deus está na nossa consciência. O que é certo ou errado já está conosco. A gente já sabe. A gente sabe quando a gente erra, a gente sabe quando a gente pode melhorar. Essa consciência já está com a gente. Então, o desafio maior aqui nas nossas vidas não é não saber. A gente sabe. No íntimo a gente sabe. A questão é eu sustentar esse saber frente às minhas emoções. Como eu sustento o que eu sei que é certo, o que é errado, na hora que eu estou tomada pelas minhas emoções. Essa é a grande questão. Porque o certo e errado, cada um tem o seu e a sua consciência já acoplada. A gente já vem com isso como uma lei de Deus. Então, ok? Então vamos lá. Inteligência emocional. Como eu disse, é um aprendizado onde a gente pode aprender a ser mais inteligente com as nossas emoções. Então, o que é inteligência emocional? Que isso é tão falado, né? Principalmente na área da psicologia. Temos livros sempre falado, mas será que a gente sabe traduzir isso para fazer sentido para a gente? A inteligência emocional é reconhecer os nossos sentimentos. É incrível como a gente tem dificuldade com isso. Eu vejo isso muito no consultório. Né? A psicologia, ela trabalha basicamente em cima dessa inteligência emocional. Porque se a gente aprender a reconhecer os nossos sentimentos, a hora que eu estou com raiva, a hora que eu estou triste, a hora que eu estou ansioso, a gente começa a nos entender. Só que na maioria das vezes a gente nem para entender o que a gente está sentindo, porque a gente começa só a reagir às nossas emoções. Então, ser inteligente emocionalmente é isso, é saber o que eu estou sentindo, dar nome para a minha emoção. Temos várias, né? Aquele filminho lá, Divertidamente, quem já viu, eu gosto muito dele porque ele ensina, né? Para as crianças e adolescentes e para os adultos também, que cada emoção tem um nome e ela tem uma reação. Só que muitas vezes a gente não sabe fazer isso, tá? Então, ser inteligente emocionalmente, primeiramente, é reconhecer as minhas emoções, entendendo, deixando muito claro, gente, não existe ninguém sem emoção. Ah, eu não sinto raiva, eu não sinto tristeza. Sente. Porque as emoções, elas já são acopladas no nosso cérebro. Elas já vêm conosco e elas vão se desenvolvendo, desbloqueando à medida que a gente vai crescendo. Que o nosso cérebro vai maturando, né, até os 25 anos. Então, todos nós temos emoções e não tem problema. As emoções não são problema. Elas, na verdade, são um sinal. Um sinal vai sinalizar para a gente o que a gente está sentindo naquele momento e o que a gente pode fazer com isso.
Então tem uma lógica muito perfeita nas emoções, só que às vezes a gente não compreende isso. Então a inteligência emocional, ela vem falar também que os nossos pensamentos estão associados às nossas emoções. Então, quando a gente sente alguma coisa, tem algum pensamento ali junto. Só que às vezes ele vem tão rápido que eu não paro para perceber, que eu não consigo capturar aquele pensamento. Eu não consigo entender o que me levou, o que eu pensei naquela hora, que me fez sentir aquela emoção. Vocês já tiveram essa sensação de, às vezes, pensar em alguma coisa que já aconteceu lá atrás? Vamos pegar a tristeza. Nesse caso aqui, ela vai trazer muita clareza para a gente. Alguma coisa que nos deixou triste do passado, quando a gente para pensar, quando vem aquele pensamento, você sente a tristeza toda de novo? Ou quando você escuta uma música que te lembra alguma coisa triste, você revive aquela emoção? Então, todas as nossas emoções, elas têm pensamentos associados a ela. E na maioria das vezes a gente nem sabe por que a gente está triste, por que a gente está ansioso, por que aquela situação me fez raiva. Então, ser inteligente é a gente conseguir, nossa, eu fiquei com raiva porque aquela pessoa falou determinada coisa comigo e eu pensei que ela passou dos limites. Aí eu senti raiva. Então tem sempre um pensamento associado. E a gente precisa entender isso para sermos inteligentes com as nossas emoções. Por quê? Porque quando a gente entende tudo isso, a gente começa a rever os nossos comportamentos. Como eu disse, as emoções elas estão acopladas, elas já vêm junto com a gente e vão se desenvolvendo. No cérebro, a gente tem, como elas já estão no nosso cérebro, a gente tem tendências de comportamento para cada emoção que já vem conosco. É um automatismo. Por exemplo, quando eu estou triste, a minha tendência é querer me isolar, não conversar com ninguém, ficar quietinho. Quando eu estou alegre, é o contrário. Quero conversar, quero comemorar. É a minha tendência. O meu cérebro já tem aquela tendência acoplada junto com a emoção. Quando eu estou com raiva, a chance de eu ser agressivo, a chance de eu falar mais alto, é grande, porque já é uma tendência comportamental. E quando a gente entende essa inteligência emocional, a gente tem a capacidade de rever essas tendências. Por quê? Porque a gente começa a aprender a regular as nossas emoções, regular mesmo, menos, mais, né? Eu estou com raiva, a minha tendência é ser agressivo. Mas quando eu entendo isso, quando eu tenho domínio, porque eu só controlo o que eu conheço. Se eu me conheço, se eu sei como é o meu comportamento, na hora da raiva, se eu sei que a minha tendência é ser mais agressiva, eu posso, às vezes, recuar naquele momento. Eu não preciso ficar naquele automatismo, sempre só reagindo às emoções. Aí a gente começa a construir novos caminhos neurais no nosso cérebro, porque ele está acostumado só com aquela mesma reação ligada àquela emoção. Se você não faz uma construção nova com isso, você vai sempre só reagir. Caminhos neurais é isso, a gente dá outros caminhos para o nosso cérebro, para ele entender que nem sempre que eu estou com raiva, eu preciso ser agressivo. Não preciso também, às vezes, ser grosseiro com alguma pessoa. Então, eu lembro muito assim, do consultório, porque a gente vê isso com muita clareza, né? Uma paciente minha até recentemente falou assim, nossa, eu não sou agressiva, mas quando eu sinto raiva, parece que eu me torno uma outra pessoa. Com uma simples fala dela, dá para a gente entender tudo isso aqui. Né? Ela sentiu raiva, ela se comportou de forma agressiva, mas ela percebeu que isso não é o comum dela, que ela simplesmente reagiu a uma situação. Então, o que a gente vem trabalhando é exatamente isso, ela construir novas tendências de comportamento quando ela está com raiva. Ela não precisa reagir da mesma maneira, sempre automático. Então a gente vive no piloto automático mesmo, tá bom? E aí, pessoal, vocês devem estar assim, tá, mas como é que eu vou fazer isso tudo, né? Regular a emoção, mudar comportamento,
entender o que eu estou sentindo, pensamento, parece assim, né, coisa demais. Mas só tem um jeito, é o tal do autoconhecimento, não tem outra maneira, né? Porque cada um de nós tem que olhar para si e começar a entender como são as nossas reações, as nossas emoções. O próprio Livro dos Espíritos fala: conhece-te a ti mesmo. A gente precisa fazer esse mecanismo de olhar para a gente e começar a entender as nossas reações, porque só assim a gente vai ser inteligente emocionalmente para enfrentar os desafios da vida. E aí, quando a gente tem esse autoconhecimento, quando a gente começa a fazer esse mergulho para dentro de nós mesmos, a gente começa a aprender os padrões que a gente tem e gatilhos emocionais. Muitas vezes a gente reage não é só com coisas que acontecem com a gente aqui no presente, às vezes é com coisas que aconteceram com a gente lá no passado. E a gente ainda está com o mesmo padrão comportamental. Trazendo outra experiência de consultório, uma outra paciente, ela me procurou porque ela muita dificuldade de se relacionar, fazer amizades. Todas as vezes que ela vai tentar fazer amizade com alguém, quando ela vê que está começando a ter um pouco de intimidade com aquela pessoa, ela recua. E aí ela estava tendo muitos problemas com isso, até no trabalho, com as relações dela. E quando a gente foi trabalhar essas questões, principalmente relacionadas a padrões, a gente entendeu que ela tinha tido realmente uma situação, porque o que ela sentia? Só para vocês entenderem melhor, ela sentia medo. Quando a pessoa se aproximava e tentava conversar com ela um pouco mais, criar uma intimidade, ela sentia medo, porque ela achava que se a pessoa, ao conhecê-la melhor, ia rejeitá-la, não ia querer saber dela, que ela não ia gostar dela, tá? Então, quando a gente foi entender esse padrão, a gente reconheceu que ela tinha tido realmente um abandono na infância dela, um abandono emocional, uma negligência dos cuidadores dela na época. Isso era real, mas isso trouxe um trauma para ela que, até nos dias atuais, ela se comportava da mesma maneira. Toda vez que alguém se aproximava, ela sentia medo da rejeição e do abandono. Só que ela estava ligada ainda a uma situação lá do passado, nem era atual. Então, quando ela começa a desconectar isso, ela começa a lidar com as emoções dela, ela vai se tornando inteligente, emocionalmente, e ela vai percebendo. Então, a gente só consegue fazer isso através desse processo de autoconhecimento. Claro que eu estou falando da terapia aqui, porque eu estou puxando a sardinha, né? É um mecanismo excelente de autoconhecimento, mas não tem só a terapia, a gente pode buscar várias formas, ok? E aí, com base no autoconhecimento, o que eu vejo na maioria das vezes, porque olha só, fazer esse mergulho para dentro, conhecer a gente mesmo, entender os nossos mecanismos, entender nossos padrões, aquelas coisas que engatilham na gente, às vezes, emoções disfuncionais, às vezes tem dois obstáculos muito importantes que nos fazem ter dificuldade. Duas palavrinhas: orgulho e egoísmo. Na maioria das vezes é aí que a gente para. Por quê? Novamente, orientação do Livro dos Espíritos: o orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos. Por que isso, gente? Porque quando a gente começa, lembra da nossa consciência, a gente sabe que é certo ou errado, a gente sabe que às vezes a gente pode mudar a nossa forma de se comportar, mas na maioria das vezes a gente tem uma necessidade de ter razão nas situações, que mesmo a gente sabendo lá no nosso profundo, lá no nosso íntimo, que a gente não está fazendo a coisa que deveria estar fazendo, a gente ainda se impõe querendo ter razão. Não para escutar os argumentos do outro, às vezes não para entender os sentimentos do outro que eu posso estar provocando. Então, os maiores obstáculos que a gente tem nesse processo, não só da inteligência emocional, da vida mesmo, né? Da gente avançar, da gente se conectar, se integrar na nossa vida, são essas duas palavras: orgulho e egoísmo.
né? E será por que a gente tem tanta necessidade, né, de ter razão? Às vezes as pessoas perdem relações muito importantes na vida por não dar conta de pedir desculpa. Sabendo, tendo a consciência, tendo a noção dos prejuízos, mas ainda abre mão das coisas que são importantes. Então, nessa lógica da inteligência emocional, do autoconhecimento, a gente vai se esbarrar muitas vezes com questões que a gente não fica muito feliz com a gente, não. Nossa, eu fiz isso aqui, não me orgulho de fazer isso, mas eu coloco o orgulho na frente no sentido de que, deixa pra lá, não vou pedir desculpa não. Mas a sua consciência, que está ali, né, na sua mente, fica acusando. Às vezes eu sou egoísta, né, não tento olhar o lado do outro, mas eu sei, porque isso aí a gente sabe. É como eu falei, a questão não é saber, a questão é como a gente se comporta frente às nossas emoções. E principalmente as emoções que às vezes os outros provocam em nós. Então, nesse sentido, o orgulho e o egoísmo são dois obstáculos muito presentes nas nossas vidas, tá? E aí, como que a gente pode, né, se a gente está nessa linha da inteligência emocional, dessa descoberta, de como lidar com as emoções, ter mais autocontrole, mais autoconhecimento, aí eu esbarro nesses obstáculos, como que eu posso fazer para ultrapassar esses obstáculos? Né? Aí vem uma outra inteligência, que é a espiritual. Lembra que elas são complementares? Uma complementa a outra. Então, se eu estou naquele nível de consciência mais ampliado, revendo os meus sentimentos, minhas emoções, meus pensamentos, os meus comportamentos, e aí eu começo a entender que tem coisas que eu preciso melhorar, mas que são desafiadoras para mim, porque ainda eu sei que eu preciso melhorar, mas ainda não consigo. Entra o que a gente chama de inteligência espiritual, que é a inteligência que vai dar sentido para as nossas experiências, para os nossos desafios. Por quê, gente? Olha lá, orientação do Livro dos Espíritos. Estamos aqui para evoluir. Todos nós estamos aqui para evoluir, crescer, desenvolver. Então, se a gente esbarra nesses obstáculos e a gente não tenta ultrapassá-los, vocês concordam comigo que a gente não vai conseguir também avançar, evoluir? E a inteligência espiritual, ela vem dizer isso, fala assim, olha, tem um sentido para isso tudo que vocês estão passando, não desistam. Tem algo muito maior, que é a evolução, que é o nosso crescimento. E aí, a gente começa a entender que as nossas provas, os nossos desafios na vida, são possibilidades de crescimento, aprendizado e transformação interior. Mas será que para eu crescer eu tenho que sofrer tanto? Será que eu tenho que passar por tudo isso? Será que isso vale a pena mesmo? Às vezes a gente se esbarra nos obstáculos e pensa assim, não, deixa para lá, vou ficar assim mesmo. Mas se a gente veio, se estamos aqui para evoluir, qual que é o sentido disso tudo? Então, a inteligência espiritual é essa questão, é o entender o propósito, o porquê de eu ter que passar por obstáculos, aprender a lidar comigo, reconhecer meus erros, ultrapassar o orgulho e o egoísmo. Para que isso tudo? Então, no sentido da finalidade da nossa existência, né, de que a gente está aqui, qual o objetivo da encarnação dos espíritos, da questão 132? A resposta que nós temos: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, a finalidade da nossa existência, de estarmos aqui, enfrentando os desafios, é para a gente chegar à perfeição. O que é isso? Obviamente, isso vai demorar muito, né? Essa perfeição.
mas a perfeição de caráter, perfeição moral, a perfeição emocional. Então, a gente está aqui, a nossa existência é para a gente aprender, evoluir, crescer e chegarmos a ficar numa perfeição onde que exista basicamente o amor, a caridade, não mais as guerras, né? Não mais as tristezas que a gente vê acontecendo aí no mundo. Então existe uma finalidade e a inteligência espiritual vem contar isso para a gente. Na outra questão, 258, coloca: os espíritos escolhem as provas que contribuem para o seu adiantamento. Olha só que interessante. Além de tudo, que a gente vem aqui para evoluir, para crescer, para enfrentar os nossos desafios, a gente escolhe as provas que a gente vai passar. Ah, não escolhi isso não tem condição não, está difícil demais. Escolheu. Por quê? Se está difícil, é justamente ali que a gente precisa tentar melhorar. É o ponto, é o cerne da situação. Tudo que é mais difícil para a gente, que chega a nos tocar mais intimamente, é porque ali está uma questão que a gente precisa evoluir. Né? Então, se a gente entende que a gente está aqui para crescer, evoluir, aprender, só que para aprender, a gente precisa passar pelos desafios. A gente ainda precisa aprender com a dor. E quando dói, faz a gente repensar. Porque ali tem algum incômodo, e quando tem algum incômodo é porque é o ponto que eu preciso evoluir. E essas provas é igual na escola. Quando a gente está na escola, a gente não vai aprendendo os conteúdos, né, que a gente vai lá passando, aí depois a gente tem que fazer uma prova para ver se a gente aprendeu e se a gente vai passar de ano. A finalidade da existência é a mesma. A gente vem, passa pelos nossos desafios, nossas provas, para a gente conseguir evoluir e passar de ano na evolução. Só que o detalhe principal aqui é que a gente escolhe as provas. A gente escolhe. E aí, quando a gente pensa nisso, pode ficar um pouco contraditório, mas vamos tentar entender juntos, né? Por que eu escolhi passar por o que eu estou passando agora? Não faz sentido isso para mim, porque na maioria das vezes a gente quer só tirar o sofrimento, a gente não quer entender. Então, às vezes a gente fica assim, nossa, por que eu estou sofrendo tanto? Se a gente muda essa pergunta para o que esse sofrimento está querendo me ensinar, a gente começa a inverter a lógica. Essa é a inteligência espiritual, né? Eu começo a ver experiências desafiadoras, não são punitivas. Ah, não é possível que eu escolhi isso, eu estou me punindo, Deus está me punindo. Não, não são punitivas, porque elas trazem aprendizado. Quando eu aprendo, passei na minha prova, aprendi, ok. E não são aleatórias, porque é a gente que escolhe. Porque a gente sabe escolher, porque a gente tem a nossa consciência, a gente sabe o que é certo e errado, a gente sabe o que a gente precisa melhorar. Então, nessa lógica, a gente traz as provas como algo importante na nossa evolução. Então, lá, sofrimento como oportunidade de testar nosso aprendizado, porque se não fosse sofrido, gente, a gente já teria passado por isso. Se sofre, se sente ainda uma dor, é porque tem alguma coisa ali a ser melhorada. Quando já não nos incomoda, é porque a gente já conseguiu ultrapassar aquele obstáculo. Então, o sofrimento como oportunidade de testar nosso aprendizado, a revisão das nossas atitudes e o desenvolvimento de uma consciência mais ampla e responsável. Então, quando a gente começa a entrar nessa lógica de perguntar por que esse sofrimento está querendo me ensinar? Qual o aprendizado que eu posso tirar disso? Qual o sentido? Qual o propósito? Porque a parte espiritual é essa, um sentido, um propósito, um porquê. O porquê disso? Eu começo a revisar as minhas atitudes. Eu começo a pensar, nossa, será que eu poderia, juntando lá com a minha consciência,
porque ela amplia o certo e errado, junto com uma inteligência onde que eu já sei lidar com as minhas emoções, e penso, será que da próxima vez eu posso ter uma atitude diferente em relação àquele desafio, àquela prova ou àquela pessoa? Isso vai ampliando a nossa visão. A gente não fica mergulhado só no sofrimento, a gente começa a entender ele como algo que vai trazer para a gente aprendizado. Só que tem um detalhe, né? Escolhemos as nossas provas, a gente já entendeu que elas são maneiras da gente aprender, evoluir. Só que Deus é tão misericordioso que Ele fala assim, ok, você escolheu, você tem consciência do que é certo e errado, você sabe a necessidade de evoluir, mas você ainda continua com o livre-arbítrio. Você pode decidir se você quer realmente enfrentar essa prova ou não. Entendem o peso disso? Mesmo sabendo de tudo isso, tendo essa conexão, esse aprendizado, essa consciência mais ampla, a gente ainda pode escolher. Então a gente tem uma escolha frente às provas. Não quero enfrentar isso não. Será que eu vou estar fazendo em relação à minha evolução? Eu vou estar adiando. Porque não é que a gente deixa de fazer, que ela deixa de existir. A gente simplesmente escolheu não enfrentar. Mas uma hora isso vem. A gente está só adiando o nosso compromisso com a gente mesmo, com a necessidade de uma evolução dentro da nossa consciência. E quando a gente aprende isso, entende essa inteligência emocional junto com a espiritual, a gente começa a entender a nossa responsabilidade no nosso processo evolutivo. Não é o do outro, não é o outro que tem que mudar, não é o outro que tem que entender as coisas, sou eu. A evolução é individual e intransferível, ela é minha. Então eu começo a entender que a responsabilidade de todo esse processo é meu. Não adianta eu ficar numa zona de conforto, né, num lugar de vítima da situação, porque eu que escolhi. Eu que entendi o que eu preciso, eu tenho a consciência do que é certo e errado, eu já sei que eu preciso mudar algumas atitudes, porque a gente ainda não chegou no nível da perfeição. Então a gente sai desse lugar de vítimas da situação, coitado de mim, não, isso que aconteceu comigo, eu não merecia, e começa a inverter a lógica. Mas mesmo assim, temos o livre-arbítrio. A gente pode escolher ficar nesse lugar de responsabilidade ou de vítima. Isso depende do nosso enfrentamento. Só que a gente não precisa enfrentar as coisas de qualquer jeito. A gente pode aprender, a gente pode ser inteligente no enfrentamento das nossas dificuldades, dos nossos desafios. Se a gente aprender a usar a inteligência emocional, ela vai dar suporte para a gente nessas provas, nos desafios, porque a gente vai saber lidar com as nossas emoções, com os nossos comportamentos. E se a gente aprender a ter uma inteligência espiritual, essas provas começam a ter sentido na vida da gente. Por que eu estou passando cada situação? Eu saio do lugar de vítima, começo a entender as coisas e vou me capacitando através das duas inteligências para enfrentar o mundo, enfrentar a vida e evoluir. Então, pessoal, para a gente entender, obviamente que eu estou falando aqui de uma forma mais resumida, porque a gente tem um tempo, né? É muito conteúdo para pouco tempo. Mas se a gente sair daqui com essa reflexão, com esse entendimento da integração das duas inteligências, basicamente do que é cada uma delas, eu acredito que já começa um pequeno caminho aí de uma mudança, tá? Se a gente for honesto com a gente mesmo, entender as nossas necessidades. Por quê? Olha só, o que é essa integração? Lembra? Elas são complementares, elas se integram. O equilíbrio emocional
mais o sentido espiritual. Olha só, a inteligência emocional. Lembra? Ela vai nos ajudar a reconhecer, compreender e regular nossas emoções. Então a gente vai ficar mais equilibrado. Então a gente vai ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio das emoções. Vamos aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos padrões, com as nossas reações. E a inteligência espiritual vai nos mostrar um propósito, as escolhas e o aprendizado, o sentido. Então, quando a gente junta as duas, a gente começa a ter equilíbrio emocional com o sentido espiritual. Então, a gente começa a ter equilíbrio e sentido. A gente vai conseguindo nos capacitar para o enfrentamento. Porque tem um porquê, tem um propósito de eu fazer tudo isso, mas eu não vou sem entender, me conhecer a ponto de me equilibrar. Por quê? Porque eu já entendi que tudo que acontece na minha vida, as provas que eu venho passando, cada desafio de cada um de vocês nesse momento, que às vezes é até isso que os trazem aqui, né, ao centro, isso tudo tem um porquê, isso tem um aprendizado. E enfrentar isso de uma forma integrativa vai trazer para vocês uma sensação de controle da vida de vocês, e vocês vão entender que vocês estão evoluindo. Fica mais fácil, fica mais leve. E aí, quando a gente consegue fazer isso, gente, é tão impressionante. Essa palavra, eu acho ela formidável. Inclusive, existem estudos científicos muito aprofundados que ligam a palavra superação com algo muito parecido com o que a gente sente felicidade. Esses pesquisadores, eles foram monitorando os cérebros, entendendo a lógica de cada sensação que a gente tinha para entender o que era a tal da felicidade. E chegaram num consenso de que quando a pessoa consegue se superar, é um sentimento que mais a aproxima de uma sensação de felicidade. Então, se a gente consegue integrar a nossa emoção com o nosso espiritual, o nosso equilíbrio das nossas emoções com o sentido do porquê que eu estou fazendo esse enfrentamento, quando eu junto as duas coisas, eu começo a me superar. Não é superar os outros, não. A superar a nós mesmos. Porque ali a gente está enfrentando e está conseguindo caminhar na evolução. Isso gera essa sensação de superação, que na verdade é uma sensação muito gostosa de felicidade. Então faz sentido, não faz? A gente passar por tudo isso. Então olha só, essa superação, a gente começa a entender que as dificuldades são oportunidades de crescimento. Às vezes, nem sempre a gente vai pensar isso de primeira. Mas se a gente começa a entender esse lado dos propósitos, da nossa evolução, do aprendizado, da superação, a gente começa a entender as dificuldades como oportunidades. E começa até a agradecer algumas dificuldades. Opa, obrigada. Foi ali que eu aprendi o que eu precisava melhorar. A gente começa a vencer nossas más inclinações. Quando a gente supera, a gente tem a sensação de que superou alguma coisa, algum comportamento que não te agradava. Porque se a gente tem consciência de tudo isso, a gente sabe quando a gente está fazendo alguma coisa errada. A gente supera o nosso orgulho, o nosso egoísmo e começa a ter essa sensação de que está vencendo aquilo que às vezes nos governava antes. E a gente começa a entender que pequenos esforços transformam. Porque a gente não vai mudar de hoje para amanhã. As mudanças, elas dependem de um processo longo, bastante longo. Mas ela começa justamente quando a gente entende, a gente reconhece a necessidade da mudança. Então, pequenos esforços contínuos, pequenas coisas que a gente já conseguir mudar, a gente já vai ter uma versão melhor de nós mesmos.
E a gente vai ter essa sensação de superação e felicidade. Então, pessoal, voltando lá naquele primeiro slide, quando eu falei para vocês, né, da junção dos dois. Então, quando a gente consegue juntar a inteligência emocional com a espiritual, o que isso vai nos promover? Uma consciência mais ampla, porque aquela consciência do certo e errado a gente já tem, mas a gente começa a ampliar mais a nossa consciência, entender melhor as coisas, entender melhor a nós mesmos, entender melhor o nosso processo que a gente está vivenciando. E aí a gente começa a entender que a gente tem escolha, a gente pode querer, a gente pode escolher passar por isso de uma forma diferente. Por quê? Porque vai dar um sentido para as nossas dificuldades, vai dar um sentido das nossas provas. Por que a gente está passando por isso? Lembrando que não é só o que eu estou passando externamente, o que eu estou passando internamente. Às vezes aquela emoção, aquela mágoa, aquela tristeza que eu não supero. Então, no sentido do consciência da escolha do sentido, o que a inteligência emocional, junto com a inteligência espiritual, pode nos promover? Transformação interior. Superação. A gente sentir que a gente está caminhando, que a gente está evoluindo no nosso processo, independente de qualquer outra pessoa, é nosso. A gente olhar para dentro e pensar, já fiz isso aqui diferente, já consegui uma pequena mudança. E aí, pessoal, para a gente já chegar ao final, como eu disse, né, um tema amplo para pouco tempo, mas se vocês saírem daqui entendendo minimamente o que é a tal inteligência emocional e espiritual, que é um equilíbrio mais um sentido na nossa vida, que ser inteligente é saber lidar, é aprender, é se capacitar, é olhar para dentro e começar a se entender, a ver realmente o que a gente pode mudar e começar a entender que a gente precisa evoluir enfrentando essas questões. Então, para a gente fazer uma reflexão final, eu gostaria muito que todos fechassem os olhos nesse momento. Fechassem os olhos, respirassem, deixem os pensamentos e o coração ficar mais sereno, uma serenidade, com a emoção de gratidão de estar aqui nesse momento. Vão respirando profundamente, se conectando com o que há de melhor dentro de vocês. Ainda com os olhos fechados, eu vou fazer 2 perguntas para que vocês saiam com elas daqui pensando e refletindo ao longo da semana. Tá? Vamos lá então. Aquilo que te incomoda hoje é realmente sobre o outro ou revela algo que ainda precisa ter trabalhado em você? Vou repetir. Aquilo que te incomoda hoje, o seu desafio de hoje, a sua dificuldade, é realmente sobre o outro? É o outro que faz as coisas com você? Ou essa dificuldade revela algo que você ainda precisa trabalhar, ou que você precisa conhecer dentro de você mesmo? Sejam honestos e sinceros, porque lembrem, nós temos a consciência, a lei de Deus está na nossa consciência, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então sejam sinceros com vocês mesmos. A dificuldade que hoje vocês enfrentam é em relação ao outro ou em relação a vocês? Algo que está mostrando que ainda precisa ser superado. A outra pergunta, para a gente finalizar. A partir de hoje, qual a pequena atitude você está disposto a mudar para se tornar alguém melhor do que foi ontem?
dentro da nossa lógica, de tudo que a gente viu, dos pequenos esforços que valem muito. A partir de hoje, de que você conheceu um pouco mais sobre as inteligências que a gente pode adquirir, qual pequena atitude você está disposto a mudar? Pequena, coisa simples, começar pelo pequeno, para se tornar alguém melhor do que foi ontem, para se superar, uma versão melhor de vocês mesmos? Pensem, reflitam, podem abrir os olhos. Muito obrigada pela oportunidade.